A gente vai estar estudando do versículo 1 ao versículo 18, tá ok? E eu vou ler aqui rapidamente essa passagem. Tiago, servo do Senhor, de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz calor e seca a planta, cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixe enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Senhor Jesus, obrigado, Deus, por essa palavra maravilhosa. Fala aos nossos corações para entendermos os Teus propósitos e a Tua vontade aqui nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Versículo 1 aqui então. Tiago, servo de Deus. A Bíblia fala de alguns Tiagos, tá? Não existe só um, não. Existe Tiago, irmão de João, Tiago menor, Tiago maior, filho de Alfeu, ambos apóstolos. Aqui, como o versículo fala, ele é o meio-irmão de Jesus. Não está falando aqui, mas esse Tiago aqui é o meio-irmão de Jesus. Ou seja, o Senhor Jesus, nascido ali do Espírito Santo, e Tiago aqui, filho de José e Maria, tá? E então ele era judeu e ele se converteu, né? Com o passar do tempo ali, com o trabalho de Cristo, dos apóstolos, ele se converteu e virou assim um grande homem ali na Judéia e um certo líder com uma significância na região da Judéia ali. E aqui o versículo fala assim: as 12 tribos dispersas entre as nações. Ou seja, quem são essas 12 tribos? Ele quer dizer aqui que é a própria nação de Israel como um todo, mas pelo fato do antissemitismo, do ódio, né, aos judeus, ele é todo dividido, todo espalhado pelo mundo inteiro. Então essa carta é aos judeus, certo? A missão desse Tiago aqui é a conversão dos judeus ao cristianismo. Mesmo sendo meio-irmão de Jesus, ele se pronuncia, ele se apresenta como servo do Senhor Jesus. Ou seja, ele nem se coloca nessa posição, né? Ele prefere estar ali na posição de quê? Submisso à grandiosidade do Rei, do Senhor Jesus, tá ok? Saudações. Então nós temos que, como os grandes heróis, os grandes homens de Deus, ele também passou pelo seu martírio aí próximo ao ano 66, depois da ascensão de Cristo. Sumo sacerdote Ananias com os escribas e os fariseus chamaram a reunião do Sinédrio
e o fizeram ali dentro do templo que ele negasse, o forçaram que negassem a sua fé em Cristo. Ele aproveitou a situação e bradou fortemente: Jesus, Filho de Deus e juiz do mundo. Então ele foi apedrejado porque ele não negou a Cristo, né? Foi açoitado em sua cabeça e morreu. E muito semelhante ao seu mestre, ele também ora da mesma forma: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, um grande homem que escreveu essa carta, e é uma carta bacana porque ela é puramente prática e simples, né? Vai tratar questões de paciência, obediência, fé, amor, além de repreensões. Tá ok? Versículo 2: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Então ele já entra falando assim, um homem maduro: seja alegre, né, nas provações. E na verdade, o que é uma provação? Acredito que todo mundo aqui deva saber, né, de uma certa forma. É uma dificuldade ou uma situação assim aflitiva que você vai passar, um sofrimento muito grande, que você vai passar ou emocionalmente, ou fisicamente, espiritualmente, relembrando que esses três pontos são ligados entre si, né? O teu emocional afeta o teu físico, que pode afetar o teu espiritual, o teu físico pode afetar o teu emocional, que pode afetar o teu espiritual. Então é uma grande aflição que você passe, que vai colocar à prova, que vai colocar as tuas convicções, as tuas bases, as tuas crenças à prova, né? Aquilo que você acredita à prova. Então, qual é o grande ponto? Nós, meu irmão, nós somos convertidos ao Senhor Jesus. Nós amamos a Cristo, e Cristo, obrigado, e Cristo está trabalhando nas nossas vidas, né? Ele está trabalhando, transformando a gente à imagem e semelhança de Cristo. Só que nesse caminhar, o Senhor, Ele prova a gente também. As provações não são só para os grandes homens e mulheres da Bíblia, não. É para todos nós que estamos no barco com o Senhor Jesus. Então, Deus, Ele prova os nossos corações. Você realmente me ama? Se acontecesse tal coisa na sua vida? Se algum familiar seu morresse de uma doença terrível, né? Se você perdesse algum movimento do seu corpo, se você perdesse algum parente, né? Se você perdesse sua fonte de renda, se você perdesse os seus recursos guardados, acumulados para a sua vida por um tempo. Então o Senhor, Ele realmente prova os nossos corações. E qual é o objetivo do Senhor fazer isso com a gente? Deus, Ele é soberano, tá, pessoal? Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe quando eu vou tropeçar, quando eu vou obedecer. Ele sabe de tudo. Só que é uma forma de você saber. Ele vai mostrar para você a verdade sobre você mesmo. Ok? Numa autoanálise, muitas vezes nós nós pensamos que nós somos até melhores do que nós realmente somos, ou algum de nós até pensa, sou muito pior do que eu realmente sou. Então a gente acha que é algo, mas esse algo vai se mostrar, né, como realmente uma prova que você estuda e você vai fazer, você acha que você vai bem e você acaba indo mal, né? É a forma que o Senhor usa para mostrar você para você mesmo, para você continuar crescendo, para Ele trabalhar na sua vida e realizar os propósitos dEle na sua vida, tá? E como saber a verdade sobre nós mesmos, né? A verdade é que a gente não conhece muito a nós mesmos. A Bíblia fala em Jeremias 17:9, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa,
e sua doença é incurável, né? Quem é capaz de compreendê-lo? Então a gente acha as coisas, mas o nosso coração ele engana a gente, né? A gente deseja coisas, mas nem sempre o que nós desejamos é o melhor de Deus para nós, né? Então o Senhor ele prova a nós. Eu vou te dar um exemplo de um objeto e postura de coração, que vai revelar duas posturas de coração. Por exemplo, você tem seu celular aí, ele caiu na água, aí tropeçou, caiu na praia, caiu na torneira, sei lá, quebrou, entrou água, não presta mais, né? Aí você perdeu as suas aplicações, as coisas que você precisa para trabalhar. Às vezes você é Uber, às vezes você, né, tem o seu ponto do trabalho, tem tudo que você precisa e não dá. Aí o seu familiar vai lá e te dá, te dou um celular novo aqui para você, você vai lá, coloca todas as suas aplicações, coloca os aplicativos, na verdade, coloca o banco, coloca as coisas do trabalho e os contatos e tudo mais. E aí você fica feliz. O celular hoje, né, precisa, né, tá tudo lá nele, o banco, a vida. Aí de repente você vai comprar um pão e alguém pega, rouba seu celular ou furta seu celular. Aí ali vai revelar uma outra postura de coração. Um coração que estava alegre agora, ou você vai ficar chateado, ou você vai ficar raivoso, ou você vai ficar odioso. Então o coração ele vai se portar de acordo com as circunstâncias, com as situações. Mas qual é o ponto, pessoal? Deus nos trazendo para perto dele. Esse é o grande ponto. Por exemplo, você se lembra do teste de Abraão? Quem se lembra? Abraão tinha uma promessa, né? E qual era essa promessa? Os filhos dele seriam como a areia do mar, né? Numeroso, né? Em números elevados. E tem a questão lá de Isaac, né? Que eles mesmos sendo incapazes, Deus fez um milagre e nasceu Isaac. E Deus pôs Abraão à prova. O que Deus fez? Abraão, Gênesis 22, 1, 2. Eu acredito que vai passar aqui. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Que isso? O que Deus está fazendo? Ele me deu uma promessa e agora Ele quer levar meu filho, né? O garoto ali, aquele garoto que ele amava, que ele viu crescer, todas as expectativas ali naquele menino, a promessa que Deus iria fazer. Só que Abraão, ele é um homem tremendo, né? Ele é um homem próximo de Deus e ele entendia que Deus já tinha feito uma promessa. Então ele acreditava que Deus ia trazer Isaque, né, à vida novamente. E o que acontece? Abraão, ele vai obedecer ao Senhor, ele vai em busca de sacrificar o seu filho. Ele pega alguns servos, ele pega o menino e ele pega os utensílios necessários, brasa, lenha, e vai sacrificar o menino. E em um momento ali ele fala para os servos: olha, fiquem aqui que nós voltaremos. Nós voltaremos. Ou seja, ele acredita que eles iam retornar. Plural. Aí ele e o garoto subindo, né, para ser sacrificado, o garoto começa a perguntar: pai, a lenha está aqui, a brasa está aí, cadê o sacrifício? Abraão apavora o menino? Não. O que ele fala? Deus proverá. Ele não apavora os servos dele, ele não apavora o menino. É um líder na presença do Senhor, né? E ele vai até o momento de sacrificar, e naquele momento o versículo 12 fala assim: não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único
filho. Então ele foi colocado à prova ali, Deus trazendo Abraão para mais perto dele. E o homem Moisés, então, mais um grande líder da palavra do Velho Testamento, né? Seu chamado aí de libertar o povo da escravidão do Egito, do sofrimento, e ali, logo após todas aquelas questões das pragas com Faraó, já o povo liberto, chegaram próximo ao Mar Vermelho, e Moisés com o povo e o mar à frente. E o que acontece? As carruagens de Faraó já se apresentando próximo, e o Senhor havia falado para Moisés e para aquela região. Só que os israelitas começaram a reclamar, começaram: ei Moisés, o que aconteceu? A gente saiu de lá, não tinha túmulo lá para a gente morrer lá? Vamos morrer aqui agora? Porque os carruagens estão vindo agora aí, ó, você não está vendo? Já Moisés quase que sendo apedrejado. Só restava o quê? Confiar em Deus. Só restava o homem confiar em Deus. Era a única alternativa. E o Senhor abriu o mar e Moisés passou de uma forma milagrosa, e as carruagens foram todas afogadas, né, pelo milagre do Senhor. E o que aconteceu? Deus trazendo o povo para mais perto dele. A Bíblia fala que o povo passou a confiar no Senhor e também no seu líder, Moisés. Teste de Pedro também. Pedro disse: eu não vou te abandonar, eu morro por ti. Jesus falou o que para ele? Ainda hoje tu vai me negar, me negará 3 vezes, né? E aconteceu que Pedro, que morreria por Cristo, nos primeiros confrontos que ele teve, ele negou a Cristo. E Jesus ali mostrou para Pedro quem realmente era Pedro, né? Pedro precisava saber. Então é o que o Senhor faz, Ele vai mostrar para você quem realmente você é, para você entender. E se você não passa na prova, vai acontecer novamente. O Senhor vai trabalhar em você novamente, até o momento que você melhor é ser aprovado pela primeira vez, não ter que passar por diversas vezes, tá? Então, seremos fracos se nos vermos sem Cristo, seremos fortes se nos vermos com Cristo, se olharmos a grandiosidade de Cristo. Sem Cristo, sem mim, não podem fazer coisa alguma. Com Cristo, tudo posso naquele que me fortalece. Então ele fala alegria nas provações, né? É muito difícil, ninguém chega e fala: eu estou passando por um problema horrível, eu estou feliz demais. Ninguém fala isso, porque a provação, muitas vezes a pessoa pensa até o contrário, pensa: Deus me abandonou, por que aconteceu isso comigo, né? Será que Deus está com raiva de mim, né? Muitas pessoas até deixam a fé, né? Deixam de confiar no Senhor quando passam por grandes problemas ou situações. E eu vou te falar uma realidade: o fato de você ser cristão não te gera imunidade de ter problema, muito menos de morrer. Não, você vai ter problemas como qualquer ser humano tem. Você, né? A grande questão é que nós temos o Senhor Jesus, que nós podemos confiar e colocar a nossa fé nele. Vamos passar aqui por um homem grandioso aqui na Bíblia também, pela história de Jó. Jó capítulo 1. Mais um homem profundamente provado. Jó 1, 7 ao 12. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó?
Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Ou seja, Satanás ele fala: também tu deu tudo para ele, o cara tem tudo, não tem problema, não tem necessidade de nada, né? Ele é um oportunista, mercenário, né? Ele é fiel porque ele tem tudo, tu abençoa ele de um jeito grandioso, e o inimigo fala: tira as coisas dele, e o Senhor permite, né? Tá bom, vai lá, arranca, tira tudo que ele tem, só não toca nele, tá? Só não toca nele, mas pode fazer tudo. E o que acontece na sequência? A gente vê tudo que se desdobra ali no livro de Jó. Eu lembrando ali os trechos que eu estava estudando, deu vontade de ler todo os 40 e poucos capítulos de Jó, porque é muito bacana a história, a gente tem muito a aprender, né? E então começa: seus animais sendo roubados, alguns animais sendo mortos, bois, jumentos e ovelhas, empregados mortos, seus filhos também mortos em consequência de uma ventania que desmoronou a casa onde eles estavam numa confraternização em família. Então, de uma hora para outra, tudo isso, um levante contra a vida desse homem, um levante cruel. E a Bíblia mostra que Jó ele não amaldiçoa a Deus. Olha só, aqui é o grande ponto, né, de Jó, ele não amaldiçoa a Deus. Jó 1:21 disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Só que não para por aí, o inimigo não descansa, e ele entra na presença do Senhor novamente, querendo afligir mais Jó, né? E a Bíblia fala em Jó 2:2-3, eu vou ler aqui: o Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Então esse reparou já é uma questão assim, uma linguagem militar, como um general que está ali acampado em uma região, olhando ali aquela cidade para tomar de assalto, né? Então Jó estava ali, Satanás na sua maldade, para tentar ali mais uma vez destruir a vida de Jó. E ele tinha suas estratégias, tocar nele fisicamente, tocar agora, eu quero tocar no seu corpo, quero tocar nele. E Jó 2:5-6, a Bíblia fala: estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Aqui é o inimigo falando. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas tuas mãos, apenas poupe a vida dele. Agora a integridade física, né, está em jogo. Começa a ficar doente, feridas, bolhas, cheirando mal, as crianças zombando dele na rua, os ratos provavelmente comendo os restos da sua pele. E aí vem os seus amigos para discutir, para conversar com ele, e os amigos, em vez de dar um apoio, eles começam a cutucar a questão, e eles concluem: não é possível, Jó, tem alguma coisa oculta na tua vida, cara, esse pecado aí, o que você está fazendo de errado para acontecer isso com você? E Jó, ele não tinha, né,
argumentos. A situação foi muito delicada entre ele e os amigos dele, porque ele não tinha, realmente, foi o inimigo, né, que causou todo aquele sofrimento. Sua esposa também declara: olha, se for para ficar dessa forma, acaba com tudo, amaldiçoa e morre logo. E ele se depara numa situação sozinho. Não sei se você já teve que defender-se de algo quando você está certo. Provavelmente muitos de nós, né? Mas as pessoas não acreditam, né? Nem todos acreditam na tua questão, mas você está certo. E às vezes, né, você reforça a questão, ou às vezes você não fala mais nada. Chega, eu não tenho mais nada a falar sobre esse assunto. E também a outra alternativa é o tempo, né? O tempo, ele, como diz os nossos pastores, ele não conserta as coisas, mas ele mostra as coisas, né? Então o tempo, ele também traz a verdade. Então Jó, ele prova ser fiel a Deus em meio a esses muitos testes, muitas dificuldades, lutando consigo mesmo. Claro que o problema mexeu com ele, toda a questão mexeu com ele. Em uma hora assim de desespero, ele se questionou muito a Deus, e também chegou a amaldiçoar o dia dele ter nascido. Se for para nascer, para ter esse problema, seria melhor não ter nascido, né? Então ele chega também num ato de desespero, amaldiçoar o dia do seu nascimento. Só que daí, depois, ainda no meio disso tudo, ele declara aquela declaração que é uma das mais lindas que a gente vê na Bíblia, na palavra, quando ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que no final se levantará sobre a terra. E esse versículo, ele continua, ele diz assim: depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu sei que o meu Redentor vive em meio a todas as provações, hein? Que fé, né? E no meu estudo, eu havia deixado a segunda parte desse versículo de lado, mas depois eu resolvi trazer quando ele diz: e quando o meu corpo estiver destruído. Se você pensasse na situação dele ali, ele estava sendo costurado por vermes, ele estava podre, estava praticamente destruído. O que restava a ele? Declarar isso: quando o meu corpo estiver destruído, sem carne, verei a Deus. E no decorrer do livro, né, Deus, ele se revela a Jó, ele repreende os amigos de Jó, que estavam ali com um entendimento errado sobre a questão, e o Senhor dialoga com Jó, e o Senhor mostra a Jó a grandeza que Deus representa, e a pequenez de Jó. E novamente, Jó, ele dá uma declaração grandiosa, que nós vemos na palavra em Jó 42, 5 e 6. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo, me arrependo. Jó chegou a questionar a Deus, chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento, mas agora, um passo além, um passo à frente, um passo de intimidade, na presença de Deus. Agora Jó conhece mais ao Senhor, Deus trazendo Jó para perto, Deus trazendo você para perto dele, trazendo a mim para perto dele. Como eu disse, essas mensagens não são apenas para os grandes homens da Bíblia, é para cada um de nós, para você e para mim. E nós sabemos, no final, o Senhor, ele abençoa Jó
grandemente, ele passa a ter muito mais, né, do que ele tinha. Qual é o nosso ponto de vista, né? Nosso ponto de vista é que nós devemos olhar os recursos do Senhor, os recursos de Deus, e não os nossos próprios recursos. Eu gosto daquele exemplo que fala assim: se você tem um problema, se você olhar para o seu problema muito, o seu problema ele fica grande, e Jesus fica pequeno, e o seu problema te consome. Mas se você olha para Jesus, Jesus fica grande e o seu problema fica pequeno. E se você confia no poder de Jesus para tratar qualquer questão, você vê que o Senhor, Ele trata. O Senhor, Ele é capaz de estar com você ali naquela questão. Então, foque a sua atenção no poder de Cristo, na grandiosidade de Cristo. Amém? Então, é muito difícil você falar, se alegre no teu problema. Mas é um apanhado de questões, né? É tempo, são situações que com o Senhor somos mais do que vencedores. Tá ok? 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então a perseverança aqui já é uma relação o quê? O que é perseverança? É em tempo de sofrimento, é a capacidade de você continuar firme sem desfalecer, né? Você está perseverando. No tempo de sofrimento, você fica firme ali, sem desfalecer. Tem muito a ver com o quê? Com paciência. E é muito importante, né? A paciência é na fundação do nosso relacionamento com o Senhor. Aprender a esperar no Senhor. Deus, Ele é muito paciente conosco. Pensa comigo, a Bíblia fala que Deus é justo, e é justo, certo? Se Ele é justo, eu acredito que ninguém tem dúvida disso, o Senhor é justo. Ele vai ter que exercer o quê? A sua justiça. Assim como amanhã, daqui a pouco vai escurecer, e vai ficar amanhã de novo, o Senhor tem que exercer a sua justiça. Graças a Deus nós temos o Senhor Jesus. Deus é misericordioso também com cada um de nós. E nós temos ali a nossa justiça ali em Cristo, no que Cristo fez por nós. E graças a Deus por esse amor, porque o Senhor tem que julgar o mal. Ele tem que julgar o pecado. Não sei se você lembra quando a gente estudou sobre Balaão, quando a moralidade sexual entrou no acampamento, que o neto de Arão chegou e teve que acabar com a vida de um casal jovem que estava em imoralidade sexual. Aí a praga cessou no acampamento. O Senhor, Ele tem que exercer a sua justiça. E foi na cruz, foi em Cristo, graças ao bom Cristo, né? Então o Senhor, Ele também é misericordioso com a gente, né? Muitas vezes a gente que é impaciente, a gente tem uma questão, tem um problema e a gente quer tomar até a frente, né? Falar, olha Senhor, se Tu não resolver isso até a próxima terça, 10 horas da manhã, eu vou ter que assumir o controle da questão e vou ter que resolver o problema sozinho, né? Então às vezes a gente quer tomar a frente de Deus. É muito melhor deixar nas mãos do Senhor. Então a prova da fé, ela vai produzir o quê? Perseverança. Você se torna uma pessoa perseverante, tá? E passa a ser sustentado. Versículo 4. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então a perseverança, ela já vai trabalhar no quê? Na maturidade do cristão, né? Porque eu disse Tiago, um homem maduro? Para escrever alegria na provação, tem que ser um cara maduro, né? Tem que ser alguém que entenda. E a perseverança, ela vai fazer você um cristão mais maduro, mais aquele santificado, mais na presença do Senhor Jesus. Paulo também declara em Romanos 5, 3 e 4, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado,
e o caráter aprovado, esperança. Então também tem todo esse ciclo de maturidade e esperança na presença do Senhor. Então a gente vai se tornando uma pessoa cada vez mais completa em Cristo. E é importante você e eu entender isso. Entender que a gente está sendo moldado à imagem e semelhança de Cristo. É difícil na hora que você está passando a situação, né, você enxergar isso. Às vezes leva tempo para você enxergar uma situação difícil. Mas o tempo mostra, né? Mas depois você entende, poxa, o Senhor, graças a Deus, Ele estava certo no que permitiu ocorrer, né? Nossas experiências com Deus aperfeiçoam a nossa fé. Sobre esse tema, eu gosto muito de Davi. Você lembra quando ele enfrentara Golias, um garoto? O que ele disse para Saul? Ele estava seguro. Um garoto, ele disse, olha, veio um leão, eu peguei pela juba e matei. Veio um urso, peguei e matei. Com esse aí vai ser a mesma coisa. Ele já tinha experiências com Deus ali no pastoral dele, né? E ali, ele vai ser a mesma coisa com esse incircunciso. E Saul fala que o Senhor esteja contigo, vai então. E ele vai, e o Senhor dá êxito, né? No conteúdo histórico, o Senhor dá êxito a Davi, e ali ele ganha, né, o povo, né, com o ato de ter matado Golias. Mas ele já tinha experiência com Deus, cara. Eu acho interessante, né? Às vezes você vê, por exemplo, um atleta, um jogador de futebol, um atleta de surf, tipo assim, ele já sabe o que ele vai fazer, né? E ele chega lá e ele faz, ele não tem medo, né? Quando a pessoa ele treinou para aquilo, ele já tinha, eu gosto muito dessa palavra, um amigo me falou, ele já tinha horas de voo, né, sobre essa questão. E aqui Davi tinha horas de voo confiando em Deus e agindo no pastoral, cuidando das ovelhas, e agora passando a ser rei de Israel. Então, as nossas experiências com Deus, elas devem contar, e elas também aperfeiçoam a nossa fé. Versículo 5: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então é importante também, né, pedir sabedoria ao Senhor. O Senhor, Ele pode nos dar sabedoria. A gente precisa de sabedoria para tomar as decisões no dia a dia. Por quê, André? Porque nem sempre a gente vai tomar as melhores decisões. Lembra do nosso coração que a gente conversou? Às vezes o nosso coração é enganoso e a gente precisa da sabedoria de Deus. E o que eu quero te dizer, irmão? Eu acho que é até um dos pontos mais importantes dessa mensagem. Se o Senhor quer trabalhar em você, se o Senhor está trabalhando em você, mas você está distraído. Como, André, distraído? Não sei. Lembra quando a mensagem cai nos espinhos, na palavra do semeador? Você está distraído com cuidados da vida, com outras coisas. E o Senhor quer te mostrar algo e você está distraído. Ou até mesmo ali, no celular. O celular, ele também... Qual é o grande ponto? Quando a pessoa tem situações problemáticas e ela não quer resolver o problema dela, o que ela faz? Ou ela pode ir para a bebida, né? Vai se viciando, ou se vicia em tabaco, ou se vicia em diversas outras situações. E a internet vicia também, porque ele ali está tirando a tua dopamina, ele mexe ali com o teu sistema de recompensa, né? Faz experimento, se você tem que lavar o teu tênis de manhã e acorda e fica no celular para você ver muito tempo, a sua vontade de fazer as coisas, ela vai indo embora,
Se você tem que fazer, se você se deixa, porque aquilo vai mexendo com você, vai te segurando. É feito para isso, né? É o caça-níquel, né? É a ideia do caça-níquel, você roda e sai ali as frutas, né? Essa é a ideia por trás. E vicia também, mas de uma forma geral, não só celular. Se Deus está falando com você e a gente está distraído, hoje a gente vive uma época de uma disputa grandiosa, sabe por quê? Pela nossa atenção. A tua atenção está sendo disputada. E eu vou te falar uma coisa, infelizmente, quando o pastor californiano veio aqui, Piero, qual é o nome dele que eu esqueci? Não lembro, o nome dele não. E ele comentou, ele deu um toque para a gente, ele deu um conselho de pai, falou, olha, se for possível, use a Bíblia impressa, porque o teu celular pode tirar a tua distração. Eu achei muito carinhoso aquele conselho que ele deu para nós. E infelizmente, né, tudo está no celular, mas às vezes eu vejo, até mesmo aqui dentro, as pessoas estão vendo outras coisas na hora do culto, estão vendo outras coisas. Você acredita que o diabo rouba a palavra do coração? Parábola do semeador. Você acredita? Ele rouba, né? Então eu achei esse conselho desse pastor muito carinhoso para cada um de nós. E se o Senhor quer falar com a gente e a gente está distraído, pense nisso. É tua responsabilidade. Quando você é criança, seus pais cuidam do seu alimento, cuidam de tudo. Só que, seja adulto, é a tua responsabilidade. O que você vai consumir. E você cuidar do que você está consumindo é tua responsabilidade também. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Amém? Então que a gente entenda o que o Senhor quer falar com a gente, porque a gente está sendo transformado à imagem e semelhança de Cristo. Um livro interessante, um estudo que um livro Nação Dopamina, que uma americana escreve, ela comenta assim sobre das razões das pessoas estarem muito depressivas e angustiadas, né, nos dias de hoje. Ela fala assim do excesso dessa questão de movimento de dopamina, né, de facilidade das coisas, tudo muito fácil, né, tudo muito fácil. E que a gente não deixe, né, que a gente deixe o principal ser o principal, que a gente não deixe as coisas tomarem o tempo do Senhor na nossa vida, senão a gente não vai entender nada. Aí chega numa época de parece que ninguém tem força para nada, ninguém tem força para fazer nada, ninguém tem tempo para fazer nada, amém? E seguindo aqui, versículos 6 a 8. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então ele pede para a gente pedir com fé, declara. Declaração tem poder, Deus criou tudo por meio da declaração. Haja terra, haja luz. As coisas foram criadas. Começa a declarar: Senhor, dai-me sabedoria, né? Dai-me sabedoria. Pedir com fé. Muitas vezes quando a gente duvida, a gente acaba sendo assim, consequentemente muito instável nas coisas. Versículo do 9 ao 11. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres.
Então tudo é passageiro, o rico e o pobre, né? Ele fala, meu irmão, se você se tornar uma pessoa melhor financeiramente, é maravilha, é uma bênção. Você pode servir melhor ao Senhor, é maravilhoso, né? Só que não tem, meu amado, você já viu isso aí fora, eu tenho certeza. Quantas pessoas que não precisa nem crescer muito o padrão, cresce um pouco assim e já deixam ali de lado os princípios da fé do Senhor, né? E a Bíblia adverte isso. O pastor Lucas, convidado, pregou semana passada muito bem sobre essa questão. E a Bíblia fala em 1 Timóteo 6, 9: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados, nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimento. Então esse é o ponto. O problema é que a riqueza ela fica fácil, né, de você exercer os seus desejos carnais. As coisas ficam mais fáceis, lembra? Dinheiro compra tudo, compra influência, compra sexo, compra votos, ele compra tudo, as coisas ficam mais fáceis. Os ricos falam isso, as coisas ficam mais fáceis. Graças a Deus não compra uma consciência limpa com o Senhor. Amém? Então é o perigo que a Bíblia alerta, e a gente tem que ter atenção, tem que dar atenção ao que a Bíblia nos alerta. E também o versículo 10 ele fala o contrário. Às vezes a pessoa tem uma condição boa e ela começa a não ter mais nada, ela perde tudo. A Bíblia ensina aqui o que? Olha, às vezes você perde seu emprego, você passa por uma situação difícil, e a Bíblia, aqui ele está ensinando, olha, é um grande teste para você passar o quê? A confiar mais no Senhor, né? Lembra? Satanás acusou Jó de ser mercenário, ele perdeu tudo. E Jó, ao final, chegou mais perto do Senhor. Amém? Versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então tem uma bênção, né? Uma coroa da vida que Deus promete aos que o amam, um presente de Deus aí àqueles que passam aflições, que estão na presença do Senhor, que estão confiantes no Senhor. Versículo 13 ao 15. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrasado e seduzido. Então, esse desejo, sendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Então, como a tentação vem? Então, maravilhoso esse ensino aqui agora, maravilhoso. Porque a tentação é um impulso íntimo seu, um desejo instintivo seu, algo que você quer para o mal ali, pecador, aquela raiz pecaminosa que é em nós. E o inimigo manja disso, ele vai fazer o possível ali para te fazer afundar nos teus desejos carnais. A sociedade também é assim, o sistema também é assim, sociedade sexualizada. É melhor o povo sexualizado, né, nas mídias, nas redes sociais, nas vestimentas, é melhor porque socialmente está no nível emocional, nível lá embaixo, e a razão está longe da razão, então é fácil de ser controlado. É fácil de ser controlado. De uma questão política eu estou falando. Então a sociedade também é sexualizada por todos os meios, o mundo, certo? E o inimigo também está nessa. Então não é Deus, né? Deus permite a ação de Satanás, mas
A característica santa de Deus não induz ao pecado. Esse é o ponto. Qual é o grande erro que as pessoas falam? Poxa, por que Deus colocou essa pessoa do meu lado? Agora eu pequei, a culpa é dele, né? Eu roubei, eles nem me pagam direito, eu roubei as coisas do trabalho mesmo, né? Então, na verdade não é Deus, é a própria índole, a própria indução carnal da pessoa, né? Então a tentação ali, o inimigo está ali também naquele meio, né? Não é Deus que induz a pessoa ao mal, tá bom? Deus quer o teu bem. Ser tentado não é pecado, tá, pessoal? Ser tentado não é pecado. O Senhor Jesus, ele foi tentado com a glória desse mundo, quando ele foi tentado por Satanás. Tudo te darei, Satanás disse para Jesus, se prostrado me adorares. Ou então o inimigo chegou para Jesus e disse assim: usa os teus poderes divinos para se satisfazer, transforme essas pedras em pães e coma. Jesus estava indo buscar a Deus ali naquele momento, não estava indo comer. Foi tentado pelo maligno. Use seus poderes divinos, transforme essa pedra em pão. Ou então Satanás chegou para Cristo e, cara, sobe no alto do templo e se joga, porque a palavra fala que os teus anjos vão te apoiar ali para tu não se machucar. Olha, vai ser fenomenal quando você fizer isso. As pessoas vão olhar você se jogando, vai ser um delírio só, vai lá, né? E Jesus fala o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, todos nós somos tentados. Amém? Quando eu cedo à tentação, aí que inicia o pecado, como ele fala no versículo 15. Então esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Então o inimigo, ele sabe nos tentar com os nossos próprios desejos carnais. Deus cuida de nós, pessoal, em todos os momentos. Que a Bíblia fala que Deus é fiel, Ele não vai permitir que você seja tentado além do que você possa suportar. Então vai ter sempre uma saída de escape. Vai ter sempre que o Senhor vai deixar preparado. 16 ao 18. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Eu gosto desse final. Aquilo que vem do alto, né? Tudo que Deus faz é bom. Deus nos fez como os primeiros frutos da sua criação. Eu terminei de ler Apocalipse recentemente e tem aquele versículo que Jesus fala: eis estou fazendo as coisas novas, eis que estou fazendo tudo novo. Aí eu voltei para Gênesis e comecei a leitura, e no capítulo 1, 2 de Gênesis, a Bíblia fala que quando Deus criava as coisas, Ele olhava, Ele via que era bom, tudo que Ele criou era bom. Então, tudo que Deus faz é bom, tá bom? Eu vou orar aqui para a gente finalizar. Senhor Jesus, obrigado por essa mensagem, Deus, e que o Senhor nos ajude a olhar para Ti, Deus, nos momentos de dificuldade, Senhor, a entender e não estarmos distraídos nos momentos de provação, entender que o Senhor está trabalhando dia após dia para nos fazer a imagem e semelhança de Ti. Eu oro, Senhor, que o Senhor ajude qualquer irmão, qualquer irmã aqui que esteja tendo um tempo no fundo do poço, um tempo de dificuldade, Senhor, um tempo sem entender. Eu oro que venha olhar para Ti, Senhor, e venha achar refúgio, refrigério em Ti, em nome de Jesus, Senhor. Amém.